E voltou ao cenário de discussões o assunto terreno de Marinha. A proposta de emenda à Constituição que muda a propriedade dos chamados terrenos de Marinha acaba com o imposto de 5% pago à União, o chamado laudêmio. A mudança é de grande interesse do setor privado, principalmente do turismo e do setor hoteleiro. A PEC é chamada de PEC da Cancún brasileira, porque pode privatizar praias e incentivar a construção de condomínios e resorts em áreas de preservação ambiental. A PEC é de relatoria do senador Flávio Bolsonaro e foi discutida em audiência nesta segunda-feira no Senado. O texto, já aprovado na Câmara, retira da União a propriedade exclusiva sobre esses terrenos e transfere gratuitamente para estados e municípios as áreas já ocupadas. Mas hoje, quem vai explicar esse assunto para a gente é Tiago de Paula, doutor em Direito Constitucional. Boa tarde, doutor Tiago. Tudo bem? Obrigada pela participação aqui com a gente. Boa tarde, Neila. Eu que agradeço pelo convite e é um prazer participar do programa. Eu acho que vale a gente começar explicando, bem do começo, assim, do que se trata esses terrenos de Marinha e por que há tanto interesse do setor hoteleiro, do setor privado, que isso seja aprovado, que essa PEC seja aprovada. Essa é uma questão estritamente federativa. Vamos dizer que é uma questão que atrai aspectos econômicos, Neila, e temos também algumas questões históricas. Para que a gente possa ficar apenas nos elementos mais centralizados, nós estamos falando de uma PEC, uma proposta que visa mudar a Constituição. Ela busca revogar dois dispositivos da Constituição Federal, no artigo 20, inciso de número 7, e lá no ato das disposições constitucionais transitórias, o artigo 49, parágrafo 3º. De forma bastante singela, e eu poderia observar que há uma tentativa de retirar da União a propriedade sobre esses terrenos de Marinha. Esse não é um tema novo, é um tema que já vem sendo discutido há alguns anos. Efetivamente, se a gente olhar para as questões que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, teremos aí também questões bastante relevantes para refletir sobre o tema. Não muito tempo atrás, o Supremo julgou um recurso extraordinário que tem um relevo muito grande para toda essa discussão, que foi o recurso extraordinário 636199, lá do Espírito Santo, que teve como relatora a ministra Rosa Weber. A discussão, então, naquela época, era uma primeira tentativa de se avançar nessa temática relacionada ao foro, laudêmio, às questões tributárias inerentes aos aspectos daquelas propriedades que estavam localizadas em áreas lindeiras, costeiras, derivando-se isso, portanto, da emenda constitucional anterior a esse tema, a essa discussão, que é a emenda constitucional 46 de 2005. Essa emenda, lá atrás, ela buscou retirar da propriedade, do domínio da União, aquelas ilhas costeiras que estivessem sediando capital de município. Então, o Ministério Público buscou realizar uma interpretação judicial através de uma ação civil pública, Neila, pedindo que fosse declarada inexigibilidade de relação jurídica relacionada ao tema tributário. E o Supremo Tribunal Federal foi aquele que deu a última palavra sobre essa temática e estabeleceu uma interpretação sistemática, dizendo que, obstante aquela alteração tivesse ocorrido, não seria possível tirar da propriedade da União esses terrenos, porque eles estariam localizados em locais de estrita importância para o território brasileiro. Então, isso, inclusive, foi mencionado no acórdão do Supremo Tribunal Federal, Neila, com uma expressão bastante significativa do ponto de vista federativo. A expressão foi que se precisaria fazer uma leitura sistemática, porque caso se levasse adiante a retirada da União como proprietária daqueles bens que anteriormente estavam inseridos na Constituição Federal, haveria uma dissimetria abstrusa. Ou seja, esse tema ele também integra
aspectos de cláusula pétrea. É bastante importante revisitar essa discussão que o Supremo Tribunal Federal fez, porque dá indicativos de que o Supremo voltará, se for aprovada essa PEC que é em discussão, a analisar o tema. E é inconstitucional exatamente porque mexe numa questão muito sensível do ponto de vista federativo. E é exatamente por isso que lá no artigo 60, parágrafo 4º, nós teremos a questão federativa muito relevantemente discutida do ponto de vista de cláusula pétrea. Eu não vou voltar muito atrás, Neila, nessa discussão, porque ela envolveria retornarmos ao Império nas discussões existentes sobre essa temática dos terrenos de marinha, e até a origem anedótica da distância entre o local das praias e o mar um pouco mais afastado, as 33 braças de afastamento, porque na origem de toda essa discussão vinculava-se a distância que um tiro de canhão poderia obter. E, portanto, lá na origem essa discussão vai estar relacionada com a segurança nacional, a proteção das costas e tudo isso que a gente vai seguramente discutir a partir do que o Senado está fazendo. Bom, como a gente está falando de uma proposta à emenda à Constituição, claramente a gente está dizendo que é uma mudança na Constituição de 88. Qual é o interesse de mudar a Constituição? De quem é esse interesse e qual é o motivo de mudar a titularidade, o dono desses terrenos, chamados terrenos de marinha? O interesse é estritamente econômico, pelo que nós temos visto. Isso não é também novidade. Quando se discutiu, Neila, a emenda constitucional 46, lá de 2005, a mesma temática surgia para tentar beneficiar economicamente aqueles proprietários de bens que se localizavam nas áreas costeiras, seja para que se retirasse a incidência dos tributos e dos pagamentos que então são devidos desde a época do Império e da República Antiga, foro, laudêmio e todas essas questões que estão ali vinculadas, e efetivamente elas têm uma origem comum também. Esses valores que incidem, muitas vezes questionados pelo senso comum, têm uma importância muito grande para o custeio da União e para a União poder se manter como qualquer aspecto tributário inerente às suas finanças. Mas, objetificando-se de maneira muito simples essa discussão, Neila, nós vamos observar que, principalmente, os grandes interessados são aqueles que querem construir empreendimentos exclusivos nas praias, querem fechar e torná-las de acesso privativo de certos grupos com poder econômico mais elevado. Não é à toa que se tem falado, inclusive, na transformação de uma espécie de Cancún brasileira. Mas é importante observar que a Constituição Federal ela não permite isso, muito embora se esteja discutindo uma PEC que muda a Constituição, qualquer mudança ela é feita a partir do Constituinte derivado. E há que se respeitar aquilo que o Constituinte originário determinou como elementos centrais de sua preservação. E essa especificidade está lá no artigo 60, parágrafo 4º. Pode-se mudar a Constituição, não há problema algum, desde que isso não fira as cláusulas pétreas, e nesse caso concreto nós estamos falando de cláusula pétrea sobre o aspecto federativo, porque a União estaria sendo reduzida absurdamente em seu aspecto de defesa do litoral, da defesa nacional, preservação ambiental e efetivamente da sua própria manutenção e subsistência. Do ponto de vista do poder privado, e aí entra uma questão chamada análise econômica, nós temos aí evidentemente grupos muito interessados em erigir perspectivas que nós sabemos, muitas delas inclusive noticiadas na imprensa, mas é algo que a Constituição simplesmente não tolera. Ou seja, você me disse que esse assunto já passou pelo Supremo Tribunal Federal e pode voltar a ser discutido por lá. Isso por conta da quebra dessas cláusulas pétreas? Perfeito. É bom que a gente observe que na primeira tentativa em que essa discussão chega, ela vem disfarçada. Ela surge na emenda constitucional 46 a partir de uma tentativa de retirar a União
como proprietária dos terrenos de marinha relacionados àqueles terrenos de ilhas que sediassem capital de município. Foi uma primeira forma de avançar no tema. Se desse certo, poderia avançar para os demais temas. Exatamente por isso o Supremo, ao julgar esse recurso extraordinário, fez uma releitura de sua jurisprudência anterior, remontando a casos que inicialmente discutiam também essa temática. Por exemplo, na década de 80, mais especificamente em 85, Neila, nós tivemos o famoso caso do recurso extraordinário 101.037, cujo relator foi o ministro Francisco Rezec. Discutia-se ali a questão mais inicial e singela sobre a diferenciação entre ilhas e dos diversos tipos de ilhas que nós tínhamos como proteção na Constituição Federal, antes de 88, e depois nós tivemos, em 1993, um avanço dessa discussão na ação civil originária 317, que teve como relator o ministro Ilmar Galvão. E nessas duas discussões se estabeleceu a importância da proteção da União em termos de aspectos de terrenos de marinha e tudo que isso significa. E o outro julgamento significativo, isso muitos anos depois, agora, há poucos anos, 2017, é exatamente o recurso extraordinário que eu mencionei e que fez caracterizar, inclusive, repercussão geral. É o tema número 676, lá de 2013, e julgado finalmente em 2017, do recurso extraordinário 636199. O Supremo, de fato, analisou esse tema e desenhou, ao longo de sua jurisprudência, a importância de certos aspectos federativos, de certos aspectos de defesa nacional, inclusive relembrando circunstâncias históricas e da relevância absoluta para a União e, portanto, para a preservação desse pacto que existe exatamente para uma convivência mais adequada. Afinal de contas, o nosso regime federativo menciona União, Estado, Distrito Federal e municípios. Se houver uma fragmentação dos terrenos de marinha, como está se desenhando, retirando da União para os municípios, nós teremos aí um fortalecimento municipal, um fortalecimento absolutamente destoante com a intenção do constituinte originário, e é bem provável, Neila, que se o Supremo for provocado, ele declare inconstitucional essa PEC.